E aí, galerinha do YouTube, galera do meu canal, mano, como que vocês estão? Tá tudo muito bem, tudo muito tranquilo? Vamos falar ainda do nosso São Paulo Futebol Clube. Isso mesmo, pessoal, todo mundo, todo torcedor são paulino, como quem gosta de acompanhar futebol, sabe que o São Paulo, ele estuda uma certa possibilidade de poder virar, não completamente uma SAF, mas vamos pôr assim, em números redondos, virar 40% do que é o São Paulo hoje, virar uma SAF, 60% ainda continuar o que é o São Paulo, né? Então, majoritariamente falando, o São Paulo continuaria sendo o que ele é, porém com investimento de dinheiro, mas falando português claro, tá? Para vocês entenderem. O Grego, que é o dono do Rio Ave, Nottingham Forest e o Olympiacos da Grécia, ele é dono dessas três equipes. O que acontece? O São Paulo, o Júlio Casares, já se reuniu, já andam conversando. Esse mesmo grego, ele estava apto para poder fazer a compra 100%, né, para virar a SAF no Vasco, tá? Talvez eu acho que ele vai continuar com o mesmo projeto no Vasco, e aí ele vai estender talvez aí um pouco para o São Paulo, mas enfim, foco no São Paulo. O que aconteceria? De imediato ele queria, vamos dizer assim, meio que fazer Cotia virar SAF. Então a base do São Paulo viraria SAF. O que para o São Paulo não acaba sendo tão vantajoso, tão imediato, né? A grana dele não surtiria tão imediatamente como as outras SAFs. Porém, explicando o que ele pensaria. Não é que Cotia seria vendida. O São Paulo não cogita vender Cotia. O que aconteceria é o quê? Vamos lá. Vamos pegar exemplos do Henrique, do William, o goleiro Leandro que está na base, o Rian Francisco. O que acontece? A gente sabe do porte monstruoso que a gente tem na nossa base, que é a Cotia. Muito reconhecida mundialmente. A ideia do grego aí seria o quê? O São Paulo está despontando o William, está despontando o Rian Francisco, está despontando o Henrique. Pô, eles podem subir profissional? Podem. Às vezes o próprio técnico pode usufruí-lo em algum momento. Porém, a saída desses atletas, apesar de elas já serem bem antecipadas nos tempos atuais, elas seriam mais antecipadas ainda como um jogador do Nottingham Forest, como um jogador do Rio Ave, como um jogador do Olympiacos, né, também da base, poderiam usar o São Paulo como trampolim. Então, jogadores da base desses outros três times europeus que eu falei poderiam integrar também a base do São Paulo aqui. Fariam meio que um bem bolado entre jogadores aí, né, de mundo afora dessas três equipes, né, do Olympiacos, Rio Ave e do Nottingham Forest, atuarem aqui no São Paulo como jogadores daqui saírem para irem atuar lá. Então, assim, fazer esse mistão dos quatro clubes, que ele é dono. Seria dono, entre aspas, do São Paulo, entre aspas. E o São Paulo cogitaria, né, do quê? No futuro, na venda desses garotos, né, vamos supor que nem o William Gomes, que já está no profissional com o São Paulo. Então, vamos supor que esse grego aí teria, sei lá, 45, vamos trabalhar com um número redondo, 40%, né, desse jogador, né, o William Gomes, em futuras vendas, né, porque o São Paulo sempre coloca isso em cláusula. O São Paulo vai vender o Casemiro, vendeu o Antony, eles continuam sendo vendidos por outras equipes, o São Paulo ainda mantém uma porcentagem como o clube revelador, e essa porcentagem iria sendo repassada para esse grego, entendeu? Qualquer venda futura desses atletas, como o São Paulo sempre manteve isso em contratos, o São Paulo passaria a dividir, né, esse lucro com o grego. Ou seja, o grego estaria sempre ganhando junto com o São Paulo em futuras vendas desses atletas. No São Paulo não ficaria só mais com dinheiro para ele, né? Metade, vamos pensar assim, que metade desse dinheiro, né, de uma venda que nem do Antony, o Antony que está quase saindo do Manchester United, ele é vendido para um Barcelona da vida, sei lá, 200 milhões, só um exemplo, tá? 200 milhões, o São Paulo tem lá 20%, 30%,
né, dessa comissão como clube formador. O São Paulo sempre mantém isso em contrato. Sei lá, 30 milhões, 40 milhões seria repassado aí pro Grego, entendeu? Então, assim, é mais ou menos nesse caminho que o São Paulo pensa num projeto para, né, ir junto com o Grego aí. Outro detalhe seria o quê? Uma possível investida de dinheiro, injetar dinheiro no São Paulo, né? O Grego, o Casares iria propor isso para ele, de uma forma tipo assim, já que vocês estão investindo, né? Você não gostaria de investir uma grana para o São Paulo poder contratar atletas jovens, mas que já sejam realidades hoje no futebol brasileiro, e a gente poder alavancar mais ainda o cenário do São Paulo, a marca São Paulo Futebol Clube, entendeu? Então, além desse investimento que seria altíssimo, né, na base do São Paulo, estenderia pelo menos uns 20% aí também para o time profissional, né? Tipo, o magnata lá falar, não, eu injeto aí 200 milhões para o São Paulo fazer contratações para a próxima temporada. Ótimo, beleza. Vamos para dentro. O São Paulo tem 200 milhões para ir lá fazer contratações. E com isso, impossíveis vendas desses jogadores, ele também lucraria junto. E o São Paulo não se tornaria uma SAF, o São Paulo se tornaria meia SAF, vamos dizer, porque ainda continuaria lá Júlio Casares como presidente, o Carlos Belmont, enfim, toda a veiarada que eu costumo falar lá dentro ainda do São Paulo não mudaria 100%. O São Paulo não viraria uma SAF. Ele viraria meia SAF, né? Não sei se essa seria a palavra mais correta. Mas é isso, a questão do investidor grego no São Paulo, né? Diferente do Vasco, diferente do John Textor, que eles são donos. É uma empresa que ela é dona do clube e ela que manda em tudo e acabou. O clube não tem nem presidente, porque o presidente acaba sendo o próprio, né, dono do clube. Beleza? Espero ter gostado. Eu particularmente gosto desse projeto. Acho que é uma última alternativa, não tem muito para onde o São Paulo correr pelas dívidas, como qualquer outra equipe brasileira, Corinthians, Atlético Mineiro, enfim, outras equipes que estão muito endividadas. Eu acho que o caminho é esse, é virar SAF, não tem como. Espero ter gostado, deixe o like, se inscreve no canal, tamo junto, valeu, falou e foi!